Hoje eu vou então fazer uma tarefa bastante difícil para mim: escolher os 10 melhores contos de Stephen King. Logo depois da abertura. Povão, hoje então eu vou fazer isso que eu considero muito difícil. Fazer o meu top 10 então de melhores contos que eu já li do Stephen King. E gente, eu adoro o Stephen King escrevendo contos. Ele é muito bom escritor quando ele faz então histórias curtas. E eu acho que quando ele acerta a mão, ele faz um trabalho excelente e até mesmo marcante. Então hoje eu vou escolher e eleger os meus 10 contos favoritos escritos pelo cara. Então vamos lá? Antes de começar esse top, primeiro eu tenho que falar pra vocês que de todos os livros que o King já escreveu sobre contos, eu não li apenas 2, que é um Ao Cair da Noite, eu já tenho ele aqui, mas eu não li ainda, e o outro é o Tudo é Eventual, que também tenho, mas eu não li ainda. Os outros eu li todos. E 2, para poder montar esse top, eu desconsiderei então os livros que tem novelas, ou seja, histórias um pouco mais longas, como por exemplo 4 Estações, Depois da Meia-Noite e Escuridão Total Sem Estrelas. Esses 3 livros então estão desconsiderados para poderem participar desse top, porque senão vai acabar sendo injusto, né pessoal, porque eles são novelas, enquanto os outros são somente contos. Então vamos lá? Em 10º lugar, O Braço de Mar, participante então dessa coletânea aqui, Tripulação de Esqueletos. Esse é um conto, digamos que bem sensível do Stephen King, porque aqui o King vai lidar então com os últimos dias de vida de uma senhorinha, que é a protagonista deste livro, desse conto. E ela então vai relatar como que foi a vida tranquila dela e como ela começou a ouvir vozes. Vozes que há muito tempo ela não ouvia. Vozes de alguns amigos dela que já partiram há muito tempo. E esse livro, esse conto é bastante sensível, é bastante emocional, lida mais com essa faceta mais humana do King. Então aqui, embora tenha um pouco do sobrenatural, aqui você não vai encontrar o terror que o Stephen King sabe fazer. E pra mim esse é um dos melhores contos, uma das melhores coisas que o Stephen King já escreveu nessa linhagem dele mais sensível, mais emocional. Ouso dizer que é até melhor que o seu mais recente livro lançado aqui no Brasil, Joyland. Em 9º lugar ficou Às Vezes Eles Voltam, desse livro aqui, Sombras da Noite. Pessoal, vocês sabem que eu gosto muito de Sombras da Noite e não é à toa, porque esse livro tem contos magníficos. E em 9º lugar eu escolhi então Às Vezes Eles Voltam, que é um conto muito legal, que é um conto bastante chocante, que conta a história então de um rapaz que agora ele já é adulto, já tem sua vida, e que ele é professor. E então certo dia começam a aparecer alguns alunos novos na classe dele. E esses alunos lembram muito alguns garotos que há muito tempo atrás, quando ele ainda era criança, adolescente, faziam bullying contra ele. E parece que esses garotos estão a fim de buscar alguma vingança contra esse professor. E a coisa vai ficando cada vez mais feia. Gente, esse conto é muito legal, não posso contar mais nada também, porque vocês sabem, contos, né gente? Conto a gente não pode dar muitos detalhes, mas é um conto bastante interessante, é um conto muito legal, tem filme dele também. O filme é legal, mas o conto é bem melhor, gente. Em 8 ficou então O Piloto da Noite, deste livro aqui, Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1. Gente, Pesadelos e Paisagens Noturnas é uma coletânea, digamos que diferente, porque ali tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito ruins do King nessa coletânea. Mas esse conto é um da safra dos bons. Esse conto virou filme também, e aqui nós vamos lidar com um vampiro diferente, um vampiro que usa então aviões para poder viajar de uma cidade até outra. E o nosso protagonista, ele é um jornalista daqueles tabloides sensacionalistas, e ele então tá na mira desse vampiro, ou o vampiro tá na mira dele. Você não sabe ao certo quem tá caçando quem, mas é uma história muito legal, uma história muito divertida e com um final bastante chocante. E o filme vale a pena conferirem também, pessoal. Em 7º lugar ficou então Crouch End, desse daqui, Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2. Aqui nós temos uma história típica do Stephen King. Nós temos um casal viajando e esse casal acaba se perdendo nas estradas. E eles, ao invés de se perderem em uma estrada de rodovias e tudo mais, eles se perdem em uma estrada dentro de uma cidade. Eles não conhecem aquela cidade direito e acabam entrando então na rua Crouch End. Mas eles não sabem que essa Crouch End, na verdade, é uma rua paralela, é em uma outra dimensão.
E essa dimensão, ela é muito parecida com a dimensão cósmica escrita pelo H.P. Lovecraft em suas histórias. Então, gente, é uma homenagem enorme que o King fez então para o Lovecraft e seus deuses cósmicos. Então você vai conseguir ver alguns resquícios de Cthulhu, de Dagon e de vários outros monstros clássicos que o Lovecraft criou. E é muito legal esse conto, gente, é muito bom. Em sexto lugar nós temos então Jerusalem's Lot, que é o conto que abre este livro aqui, Sombras da Noite. E mais uma vez nós temos então o Stephen King elogiando o H.P. Lovecraft, e aqui ele fez de forma magistral. Aqui ele pegou então aquele estilo clássico de história de terror, de uma velha casa decrépita e assombrada que guarda grandes segredos. Mas aqui os segredos não estão somente na casa, mas sim em uma cidadezinha abandonada que fica aos fundos da casa, porque é assim: o rapaz, que é o nosso protagonista, ele trocando cartas com seu melhor amigo, porque esse conto é todo escrito através de cartas, ele vai então, compra essa casa, começa a morar nela. E um dia, explorando a casa e o terreno ao redor, ele descobre que bem ao fundo assim da sua casa tem um antigo vilarejozinho, e esse vilarejo foi abandonado e um mistério muito grande percorre por todo esse vilarejo. As pessoas que moram na cidade próxima a essa casa dizem que esse vilarejo é amaldiçoado. E a coisa vai ficando enorme, vai ganhando uma bola de neve. E, nossa, gente, é muito bom esse conto, com direito a um monstro inominável aparecendo mais próximo do fim. Em quinto lugar temos então As Crianças do Milharal, também do livro Sombras da Noite. Esse aqui dispensa apresentações, né, pessoal? Esse conto aqui então deu origem ao primeiro filme da série Colheita Maldita. Ao primeiro, pessoal, não se esqueçam, os outros filmes foi tudo invenção da cabeça de produtores e roteiristas que queriam ganhar dinheiro com o sucesso do primeiro filme. E o conto é muito melhor do que o filme é bem apelativo, o filme é bem sem sal, mas o conto é magnífico, o conto é assustador, porque aquelas crianças psicopatas que tomaram conta da cidade, que mataram todos os adultos, e é muito tenso esse conto, é muito legal, indico demais. Em quarto lugar então ficou A Balsa, do Tripulação de Esqueletos. E esse conto é o Stephen King fazendo uma grande homenagem aos filmes de terror gore e trash dos anos 80. Então aqui nós temos aqueles clichês do gênero, como o nerd apaixonado pela mocinha bonita que namora com o capitão do time de futebol americano da escola e que tá de olho na garota engraçadinha. E é mais praticamente isso. Eles então estão dentro desse clichê todo aí, saem para poder aproveitarem os primeiros dias de verão. E eles têm então a intenção de passar o dia tomando sol, bebendo drinks, esse tipo de coisa, em uma balsa que fica bem no centro de um grande lago que tem por lá. Só que até o momento ninguém foi lá ainda, porque é bem o iniciozinho do verão. Então eles vão lá primeiro que todo mundo para poder pegar tudo lá bem vazio e aproveitarem ao máximo possível o local. E eles chegando lá, eles se deparam, eles vão para a balsa e tudo mais, eles se deparam com uma mancha muito estranha dentro da água. Parece uma grande mancha de petróleo, mas parece que essa mancha tem vida e predileção por carne humana. Vocês já sentem o drama, né, gente? E é muito legal esse conto, é muito divertido. Vocês precisam conhecer, pessoal. Em terceiro lugar ficou então Eu Sou o Portal, daqui, Sombras da Noite. Gente, esse conto, meu Deus do céu, esse conto dá uma aflição, esse conto é... Eu tive pesadelos com esse conto, pessoal, porque esse conto é muito, muito, muito bom. Aqui o King, então, ele faz uma mistura de terror com ficção científica e funciona de forma perfeita. É magnífico esse conto, gente. A gente tem, então, um astronauta que ele acabou de voltar de uma viagem interplanetária, ele voltou para a Terra. Eu não lembro mais qual foi o planeta que ele viajou, gente. Só sei que ele voltou de lá. Mas ele tem a nítida sensação que ele trouxe algo com ele, que esse algo veio no corpo dele. Então vocês já imaginam, né, pessoal? Esse conto é muito bom, muito frenético, e o final dele, não gosto nem de lembrar, gente. Em segundo lugar ficou o conto Vovó, desse livro aqui, Tripulação de Esqueletos. Quem acompanha o canal sabe que eu amo esse conto, que eu acho esse conto aterrorizante, que eu acho esse conto frenético, que eu acho o final desse conto magnífico. Gente, esse conto é muito, muito, muito bom. Vocês precisam conhecer esse conto. Eu acho que pra mim é um dos melhores do King, com toda certeza. E é uma história bem macabra, digamos assim, porque nós temos então o nosso protagonista, que é um menininho, e esse menininho ele vai passar alguns dias na casa da avó dele, que tá muito enferma, e que a mãe dele vai cuidar dela. E ele começa a descobrir então
remexendo nas coisas da avó dele, escutando conversas de parentes, que a avó dele pode ser uma bruxa e que faz magia negra. E as coisas vão ficando cada vez piores, porque, nossa gente, eu não vou contar mais nada, é um conto, então é bem rápido, vocês têm que conhecer, mas é magnífico. E aquele final me gelou a espinha quando eu li aquele final. Em primeiríssimo lugar, então, ficou com o conto O Nevoeiro, também do Tripulação de Esqueletos. Gente, não poderia deixar o Nevoeiro fora dessa, né? Tá certo que ele é quase uma novela, ele é bem extenso, mas ainda assim ele é um conto. Ele, pelos padrões estéticos, ele não chegou a se tornar uma novela, porque ele ainda não passou da quantidade de 100 páginas. Mas ele é um conto magnífico, estupendo, perfeito. Tem um filme igualmente fantástico, baseado nele também. E esse conto, pra mim, ó, é o melhor que o Stephen King já escreveu na vida. Pelo menos dos que eu li. E, gente, que conto é esse? Vocês já devem conhecer a história, né? Uma família, o pai e o filho, eles vão para um mercado, então, para poder comprar mantimentos. E acontece que um nevoeiro muito denso asola toda a cidade, mantendo, então, uma parte da população presa dentro desse supermercado. E algumas coisas estão vindo dentro desse nevoeiro. Mas o mais interessante desse conto não é o perigo que está lá fora, no nevoeiro, mas sim o perigo dentro do mercado, a sociedade. E, gente, que conto magnífico, que conto perfeito. Eu amo esse conto. Eu acho que o King fez a sua melhor obra curta com o Nevoeiro. Pra mim, ele acertou em cheio. E eu acho que ele nunca mais vai conseguir acertar de novo desse jeito. Pelo menos nem questão de contos. E, gente, vocês têm que conhecer o Nevoeiro. Então, pessoal, pra mim, King é muito bom escrevendo contos. Se eu fosse indicar somente um livro do King de contos, eu acho que eu indicaria, então, o Sombras da Noite. Sombras da Noite, pra mim, é o melhor trabalho dele em questão de contos, porque aqui a grande maioria dos contos são excelentes. Eu posso destacar, assim, somente uns 3 que são fracos. O restante, das 20 histórias que estão aqui, as 17 são muito boas. Mas vocês podem conhecer os outros também. Eu gosto bastante do Tripulação de Esqueletos. Eu gosto também dos 2 aqui, Pesadelos dos Pájaros Noturnos, volume 1 e 2. E quanto às novelas, né, as coletâneas de novelas dele, que é 4 Estações, Escuridão Total Sem Estrelas, Depois da Meia-Noite, essas aí são muito boas também, mas aqui o foco do vídeo é, então, indicação de contos. Eu acho que o King fez muito bem nesses 3 volumes aqui. Eu não posso falar, então, sobre o Ao Cair da Noite e nem sobre Tudo Eventual, porque eu ainda não os li. Mas vamos ver, quem sabe ele tenha feito contos bons nesses volumes também, não é, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um vídeo um pouquinho mais longo, mas é porque King é King, né, pessoal? Ele merece vídeos um pouquinho maiores, né, gente? Então, deixa o seu dedão pra cima. Não se esqueça de acompanhar os próximos vídeos aqui do canal no mês do Halloween. Nós estamos no ano 4, hein, pessoal? Estamos fazendo o mês do Halloween há mais tempo que todo mundo aqui no YouTube. E até o nosso próximo vídeo amanhã. Tchau, tchau!